né, que a gente aqui no canal, a gente faz um debate da política e da geopolítica, né, reafirmando o desenvolvimento das forças produtivas, reafirmando categorias que são muito caras ao marxismo, né? A gente discute particularmente através da questão da produção de mercadorias, a questão essencial, a questão estrutural, né, essencial para definir os rumos da geopolítica, da política, e, obviamente, a questão produtiva que define os destinos do modo de produção capitalista, elas são essenciais para a gente discutir a política. Ficaria um debate parcial, né, muito precário, como a gente vê por aí, se a gente não discutir a questão das forças produtivas, né? E por que eu estou falando isso? Para tentar explicar a decadência da hegemonia do imperialismo e como essa decadência vem sendo tentado, o imperialismo tenta revertê-la de formas frágeis, e por isso vai ser derrotado. De forma de como quem mata a sede com água salgada, então vai ficar com mais sede. Ou, para se falar uma expressão mais popular, é aquele sujeito que evita ressaca continuando bêbado. E por que eu falo isso? Porque a questão das forças produtivas tem a ver com uma orientação do imperialismo e da economia imperialista a partir da década de 70. A oficina do mundo no século XIX foi a Grã-Bretanha, né? Fato que é bastante conhecido por todo mundo, a pátria da Revolução Industrial, a pátria do capitalismo clássico industrial, né? Que é conhecida por todo mundo, inclusive o Lenin registra no seu livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, de 1916, essa característica da economia da Grã-Bretanha. A partir do Fordismo, ou seja, já nesse primeiro momento, primeiro quarto do século 20, né, a hegemonia de maior produtor de mercadorias manufaturadas, ou seja, o desenvolvimento industrial no planeta, passa para os Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, né? E a oficina do mundo passa a ser os Estados Unidos em boa parte do século XX. Né? Segundo a obra que nós temos aqui, a obra de um autor soviético, o Melnikov, né, a estrutura de classe dos Estados Unidos, né, eu acho que dá para as pessoas que estão vendo ver, segundo essa obra, né, em 1974, nos Estados Unidos, no final da década de 60, 62% dos assalariados eram empregados na esfera produtiva, excluindo desse cômputo o setor da indústria agrícola. Né? Nesse período, a economia dos Estados Unidos era superavitária. As pessoas que estão nos assistindo, as companheiras e companheiros que estão nos assistindo, sabem que um dos principais debates dessa discussão que o Trump faz para justificar as tarifas é que o mundo está levando a melhor porque os Estados Unidos têm uma relação deficitária com as outras economias, e para tentar compensar esse déficit comercial, ou seja, de importar mais do que exporta, o imperialismo está levantando tarifas, barreiras protecionistas sobre as importações dos outros países. E isso é a guerra tarifária. Né? Nesse período, como eu disse, até a década de 70, os Estados Unidos tinham uma hegemonia de superávit em relação aos outros países, porque era a pátria, era a oficina do mundo nessa época, né, substituindo a Inglaterra. Então, produzia mais mercadorias, recebia matérias-primas e devolvia em forma de manufaturados, e tinha um superávit comercial até esse período, né, lucrava com as exportações sobre as importações. Mas após a queda da taxa de lucros da década de 60 e 70, uma crise que se embolou e foi manipulada através da crise do petróleo, do fim do Tratado de Bretton Woods, né, onde o dólar foi imposto como a moeda de troca mundial, né, o sistema imperialista criado na Segunda Guerra Mundial,
e a partir dos anos 60 e 70, pivoteou a produção de mercadorias do Ocidente para o Oriente. Isso foi mudando nos últimos 40, 50 anos, portanto, depois dos anos 70, né, com a desindustrialização dos Estados Unidos e do mundo atlântico, dos dois lados do Atlântico, em favor da industrialização do Oriente. A partir de então, se consolidou no século XXI a China como a oficina produtiva do planeta, com uma produção de uma população economicamente ativa, medida no final de 2024, de 734 milhões de pessoas, né, dos quais 60% são trabalhadores na indústria, né, mais ou menos aquele mesmo dado que a gente passou anteriormente do que eram os Estados Unidos, ou o que era o proletariado fabril dos Estados Unidos na década de 60. A partir da década de 70, os Estados Unidos, então, deixando de ser a oficina do planeta passam a ser cronicamente deficitários. E, a partir de então, passou a sustentar tanto no dólar, ou seja, na supremacia da sua moeda, quanto no seu poderio militar. A reindustrialização prometida pelo Trump não passa de uma miragem desse movimento MAGA para a classe trabalhadora estadunidense. É irreversível esse processo, porque a burguesia teria que romper com o seu próprio processo de acumulação atual, que se baseia no quê? Na especulação, no capital financeiro levado a seu máximo parasitismo, né? Agora, inclusive, uma das iniciativas dessa semana agora, fazendo uma análise bem conjuntural, para tentar reverter um pouco essa situação, foi a criação do ato Gênios, né, dos Estados Unidos, oficializando as criptomoedas, né, e tentando apostar ainda mais nesse mercado especulativo como forma de estabilizar a economia, que já não tem mais reversão, né? E esse processo tem muito a ver não só com a especulação, com o parasitismo, mas também com o crescimento da hegemonia de uma fração da burguesia imperialista estadunidense, que é conhecida como os Magnificent Seven, né? Esse é o título de um livro, de um filme antigo, né, um clássico, que era Os Sete Homens e um Destino, que são os sete, que corresponde ao bloco das sete Big Techs, né, que é a Apple, a Microsoft, a NVIDIA, a Alphabet, que é o grupo Google, a Amazon, a Meta e a Tesla, né? Esse grupo, que é bem representado pelo governo Trump, mas que o governo Trump começou a derrapar já em fevereiro e março. Esse grupo chegou a perder 10 trilhões de dólares em seus valores, em valores de suas empresas. Hoje ele atinge um recorde histórico de valor de mercado, esse grupo de 7 Big Techs, de 18,5 trilhões